Se você tem medo de falar em público, nesse vídeo eu vou conversar com você o que está por detrás disso e dar algumas dicas para ajudá-lo a superar esse medo. Muito prazer, se é a sua primeira vez por aqui, o meu nome é Noé e aqui trazemos sempre conteúdos para ajudá-lo na sua educação emocional. O medo de falar em público ele está associado a um aspecto da nossa vaidade, que é o medo de como somos vistos pelas pessoas, a preocupação com a nossa autoimagem. E aliás, vou abrir um parênteses, a preocupação com a nossa autoimagem, o medo de arranhar a nossa autoimagem é uma coisa simplesmente terrível que prejudica, não é só falar em público, mas nos prejudica para alcançarmos o sucesso que buscamos. As pessoas que chegaram longe na vida, elas confessam, no seu mindset, nem que elas não falem, você percebe, são aquelas que superaram esse receio, que elas não têm dependência de serem avaliadas pelos outros como se fossem deuses julgando se elas são boas ou ruins. Elas têm uma característica importante que é a independência emocional. E aliás, a independência emocional é uma coisa importante de desenvolver, que é você não depender mais da avaliação dos outros. Isso tem tudo a ver com esse tema de hoje, que é o medo de falar em público. Olha, Reinaldo Polito, que é um professor de oratória, você vai encontrar vídeos dele no YouTube, ele fala que mesmo como professor fazendo isso há mais de 30 anos, sempre que ele vai falar em público sente um friozinho. E aliás, ele recomenda, ele diz que isso é até positivo porque dá aquela pequena adrenalina para ele ficar ligado e ter um certo controle daquilo que ele vai falar. Numa visão oposta, você já tem, que eu considero oposta, o fonoaudiólogo Simon Weintraub, que já no seu curso de oratória, ele combina com os ex-alunos, vão lá no auditório, sempre frequentam o espaço dele, e a função do auditório é ficar hostilizando o orador para que ele sinta uma pressão tamanha, ele chama isso de porrada terapia, para ele sentir uma pressão tamanha de forma que em algum momento vai ficar natural falar, é como se ele entrasse num nirvana natural. E aqui eu abro mais um parênteses que intuitivamente no passado isso aconteceu comigo, devido a uma experiência, a um momento da vida de muita hostilização que eu recebi, eu acabei meio que aquela coisa da tartaruga entrar para dentro da casca, eu falei, quer saber, vocês que se danem e agora eu vou cuidar da minha vida. A hostilização que eu recebi foi boa, porque ela me devolveu para mim, me fez reconhecer o meu valor e eu comecei a fazer muito mais coisas do que antes, quando eu era bajulado e tal. Eu perdi o senso de mim, de quem eu sou, de buscar os meus objetivos. Na época da bajulação eu ficava ali querendo salvar o mundo, lamber todo mundo, e a hostilização foi boa para mim. Até hoje, se alguém me pergunta o que é melhor, receber crítica ou elogio, é óbvio que não sou masoquista, mas a crítica ela devolve você para se reconhecer e cuidar de você, e o elogio te engana para você se abandonar. Mas isso é uma outra história. O fato é que nesse curso Simon, ele inclusive, muitas pessoas gagas são curadas da gagueira, você vê nos vídeos o passo a passo, e tem lógica, porque tem um componente emocional na gagueira, e se você consegue perceber isso num grau mínimo, no grau mínimo, quando você vai falar, não tem aquele dia que parece que a palavra não sai, você fala, caramba, será que eu estou gago hoje? Tô gago, a palavra não sai, parece que a coisa está travada, é um componente emocional. Então, se você vai esperar um auditório ficar simpático a você para falar, é óbvio que é legal chegar em um lugar e falar, mas o auditório hostil, ele vai confrontando, ele vai desenvolver em você a casca. Mas agora vem as dicas. Quais as dicas para você melhorar a sua performance para falar em grupo, em público? Perdão. A primeira coisa que é importante é você não criar nenhuma personagem. Imagine que você estivesse sentado em algum lugar e alguém te chamasse, vem aqui à frente falar. Então você precisaria conservar à frente do microfone ou do púlpito a mesma pessoa que estava sentada. Um dos problemas de nós termos dificuldade de falar em público é que nós
criamos uma personagem para falar e a gente não vai conseguir bancar essa personagem. A gente vai ficar variando entre a personagem e a gente mesmo, e isso cria insegurança. Para ter segurança você tem que se apoiar na verdade, na realidade, no que é você. Então a primeira coisa é não criar personagem, que está ligado à segunda característica, que é a naturalidade. Todos nós temos uma voz natural, um jeito natural, um timbre. Eu mesmo, quando estou aqui gravando vídeos, eu me esforço ao máximo para não... É claro que eu tenho que levar uma energia legal. Se eu ficar meio que morto, muita gente vai pular o vídeo. Mas eu tento sincronizar um pouco de energia que eu tenho que manifestar, para não ficar chato o vídeo, com uma certa naturalidade, para não ficar forçado. Chegar aqui, e aí pessoal... Isso me incomoda muito quando eu vejo como a educação emocional faz parte desse projeto que eu estou trabalhando. Eu tenho que dar exemplo e eu tenho que viver isso o máximo, senão não adianta ficar falando. Então eu me preocupo muito em equalizar essa energia que eu passo com a naturalidade de falar, de não ficar inventando, abstraindo. Então a naturalidade na fala, você tenta temperar isso com um pouco de energia. Embora é impressionante que algumas pessoas vão falar assim paradas, até como se parece que não tem energia, mas com aquela voz, um tipo de voz que hipnotiza e tal, e vai falando. Você conhece pessoas assim, a gente para ouvir. Não tem, o segredo da boa comunicação não é falar rápido. Tem gente que fala rápido e não para, e é horrível, você dá vontade de falar, fica quieto. Então o segredo da comunicação não é falar rápido. Você tem que achar, equalizar com você, o seu jeito, o seu ritmo. O seu timbre de voz, muita gente quando vai se comunicar muda a voz, porque começa a querer agradar, desde quando a gente quer agradar a voz fica mais aguda. Oi, tudo bem? Oi, gente. E quando a nossa voz, ela geralmente de homem e mulher, é um pouco mais grave do que é normalmente. Estou falando que mulher fala grave, estou dizendo que ela é menos aguda do que o normal. O agudo a gente coloca muito na fala para criar aquele certo cartão postal. Olha, eu sou uma pessoa boa, tá? Não vim aqui fazer mal para você não. Então você começa a falar, você fala, oi pessoal, beleza? Para dar aquela coisa, eu sou legal, hein? Não se assusta comigo não. Agora... Outro ponto, obviamente, para você se sentir seguro quando vai falar, é você dominar o assunto. Então você tem que estar preparado sobre o que você vai falar. Se você for falar de uma coisa que você não conhece, você vai se sentir inseguro. Esse é um outro ponto importante. Agora, o que mais eu poderia acrescentar, além de ser espontâneo, além de não criar uma personagem, de dominar os conteúdos? Você pode inicialmente usar as rodinhas como lá na bicicleta, né? Usar os esqueminhas. Faça um esqueminha antes de falar num papel. Coloca lá em primeiro lugar saudação, depois dizer qual é o objetivo da minha fala. Isso é importante. Quando você começar a falar em público, depois que saudar as pessoas, já dizer qual é o objetivo da sua fala, porque aí você prende a atenção da pessoa. E se você ainda for mais sofisticado, você vai já na apresentação segmentar, quer dizer, dividir as etapas do seu discurso para deixar a pessoa preparada. Olha, eu quero falar sobre isso e nessa minha conversa eu quero falar dessa parte, dessa e dessa. E ao final quero chegar a essa. Mais ou menos como no início do roteiro desse vídeo. Eu disse para você se você tinha medo e disse como eu ia te ajudar. Para prender a sua atenção para você chegar até aqui. Então esse é um pequeno roteiro muito batido e no final, como eu vou fazer já já, você agradecer as pessoas que te ouviram e pronto. Esses pequenos roteirinhos ajudam porque eles acalmam. O que deixa a gente muito preocupado é não ter um roteiro de como fazer isso. Isso dificulta bastante. Agora as outras coisas você vai aprender com o tempo. Auditório hostil, que xinga, o que não concorda. Isso você vai com o tempo lidando. Agora, fundamentalmente para perder o medo de falar em público é perder essa vaidade de que o outro tem que gostar do que eu falo. Olha, no mundo de hoje, com tanta diversificação de opiniões, dificilmente alguém vai concordar com você
dificilmente o grupo inteiro. Se estiver você e mais 2, pode concordar entre os dois, 50%. Se você estiver em 10, pode ser que 2 concordem e 8 não. Se estiver em 1000, então é sempre difícil. Não fale esperando que os outros concordem com você. E aqui eu já somaria a isso uma última coisa para falar, que é: não queira fazer da sua fala um espetáculo, porque é isso que te frustra. Achar que porque você vai falar, você vai causar arroubos no auditório que vão ficar entusiasmados com a sua fala. Seja simples, e a simplicidade quase sempre é o caminho para todas as nossas dificuldades. Então é isso, até a próxima.